Seja muito bem-vindo ao canal O Silêncio da Mente. Se este conteúdo te ajudar de alguma forma, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Você já acordou com a sensação de que não tem mais forças para continuar? Mesmo depois de uma noite inteira de sono, o corpo parece pesar 1 tonelada e a mente está em um turbilhão. As tarefas do dia se tornam uma montanha impossível de escalar. Você olha para o relógio e tudo o que consegue pensar é: como vou aguentar mais um dia assim? Se essas sensações têm sido constantes, você pode estar enfrentando algo mais profundo do que apenas cansaço. Pode ser a síndrome de burnout, um mal silencioso que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo, muitas vezes sem que elas percebam. O burnout é mais do que estresse. Ele vai além da sobrecarga. É um estado de esgotamento físico, emocional e mental, causado por situações prolongadas de pressão, exigência e responsabilidade. E o mais assustador? Ele não aparece de uma vez. O burnout se instala aos poucos, minando sua energia, comprometendo sua motivação e drenando sua alegria de viver. No começo, você pensa que é só uma fase. Acredita que tudo vai melhorar com o tempo. Mas os dias passam e a sensação só piora, até que você se vê no fundo do poço, sem saber como chegou lá. Para muitas pessoas, o burnout começa no trabalho. São horas intermináveis diante do computador, metas cada vez mais inalcançáveis, cobranças que não dão trégua. A produtividade vira uma obsessão e o descanso é visto como fraqueza. A competitividade, o medo de perder o emprego, a pressão por resultados, tudo isso se acumula, criando um ambiente tóxico. E quando o corpo e a mente não aguentam mais, vem o colapso. Mas não pense que isso afeta apenas profissionais em grandes empresas. Professores, médicos, mães, cuidadores, estudantes, todos estão suscetíveis ao burnout. Os sintomas são variados e, muitas vezes, confundidos com outras condições. Cansaço extremo, insônia, dores no corpo, irritabilidade, falta de concentração, crises de ansiedade e até depressão. Há quem chore no banheiro do trabalho, quem sinta náuseas ao pensar na segunda-feira, quem não consiga mais se conectar com o que antes dava prazer. Aos poucos, a pessoa vai se desligando do mundo, se tornando apática, indiferente, exausta. O burnout rouba não apenas sua energia, mas sua identidade, sua essência, sua vontade de viver. E o mais cruel: a sociedade, em muitos casos, romantiza esse sofrimento. Exalta quem trabalha até tarde, quem responde e-mails de madrugada, quem nunca diz não. O cansaço virou status. A exaustão virou medalha de honra. E quem se recusa a seguir esse ritmo é visto como fraco, preguiçoso e improdutivo. Vivemos numa cultura que valoriza a performance acima do bem-estar, que cobra resultados, mas não oferece suporte, que exige produtividade, mas esquece que estamos lidando com seres humanos, não com máquinas. Por isso, é urgente falar sobre o burnout, trazer o tema para o centro das conversas, romper o silêncio e o tabu que cercam esse sofrimento. Porque muitas pessoas estão vivendo esse inferno em silêncio, acreditando que o problema está nelas, que é falta de força, de foco, de fé. Mas não é. O burnout é uma consequência de um sistema doente que exige demais e acolhe de menos. Reconhecer isso é o primeiro passo para mudar, para buscar ajuda, para se reconectar com o que realmente importa. Se você está se sentindo à beira do colapso, saiba, você não está sozinho. E mais importante ainda, isso não é fraqueza. É um sinal de que você foi forte por tempo demais, que suportou mais do que deveria, que se doou até não ter mais nada para dar. E agora é hora de cuidar de si, de colocar limites, de recuperar o que foi perdido, porque você merece viver com leveza, com saúde, com dignidade. E o caminho começa com informação, com apoio, com compreensão. A rotina acelerada que muitos enfrentam hoje é um terreno fértil para o desenvolvimento do burnout. Acordar cedo, enfrentar o trânsito,
lidar com reuniões intermináveis, responder mensagens fora do expediente e ainda tentar manter uma vida pessoal minimamente equilibrada. Isso não é apenas cansativo, é desumano. O corpo grita por descanso, a mente implora por silêncio e o coração sente que algo está errado. Mas a gente ignora. Toma um café, finge que está tudo bem e segue em frente. Porque parar é um luxo que muitos não acreditam ter. E é exatamente assim que o burnout se instala. Devagar, silencioso, sorrateiro. No começo é só um incômodo, uma dor de cabeça aqui, um esquecimento ali. Mas, com o tempo, os sinais se intensificam. A ansiedade cresce. O sono piora. A irritação se torna constante. Pequenas tarefas parecem montanhas. Aquilo que antes era prazeroso, agora é um fardo. E você começa a se perguntar onde foi parar aquela pessoa que você costumava ser. Aquela que tinha energia, ânimo, vontade. Porque, de repente, tudo parece ter sumido. Muitas pessoas continuam empurrando com a barriga, acreditando que é apenas uma fase ruim. Que basta tirar férias, descansar um fim de semana, dormir um pouco mais. Mas o burnout é mais profundo. Ele não se resolve apenas com descanso físico, porque o esgotamento não está só no corpo, está na alma. Está na desconexão com seus próprios valores, com seus sonhos, com sua essência. É um cansaço que vem da falta de propósito, do excesso de cobranças, da ausência de reconhecimento. É um grito sufocado que diz: eu não aguento mais. E quando chega nesse ponto, não dá mais para fingir. O corpo cobra, a mente colapsa, a produtividade despenca, e a única saída parece ser desaparecer. Algumas pessoas chegam a abandonar seus empregos, seus relacionamentos, sua rotina inteira, em busca de alívio. Outras adoecem gravemente. Depressão, crises de pânico, problemas cardiovasculares. O burnout não é frescura, não é exagero. É uma condição séria, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que precisa ser tratada com urgência e responsabilidade. Mas, infelizmente, ainda há muita desinformação. Muitos acreditam que basta pensar positivo ou focar no lado bom das coisas, que é uma questão de atitude, de força de vontade. Isso só piora a situação, porque coloca a culpa na vítima. E quem está em burnout já se sente culpado o suficiente, por não dar conta, por não render, por não ser quem costumava ser. A última coisa que essa pessoa precisa é de julgamento. Ela precisa de empatia, de escuta, de acolhimento. Precisa de espaço para se reconstruir. É fundamental entender que o burnout não afeta apenas o indivíduo. Ele impacta famílias, relações, empresas, a sociedade inteira. Um trabalhador em burnout não consegue cuidar dos filhos com a mesma atenção. Um professor esgotado perde a paciência com os alunos. Um profissional da saúde emocionalmente exausto corre o risco de cometer erros graves. O sofrimento de uma pessoa reverbera em cadeia. E por isso, a prevenção precisa ser coletiva. Precisa começar nas estruturas, nos ambientes, na cultura do trabalho. Empresas precisam entender que produtividade não é o mesmo que exaustão, que um funcionário saudável produz mais, com mais qualidade, por mais tempo, que pausas, férias e equilíbrio são investimentos, não perdas, que criar um ambiente acolhedor com metas humanas é essencial. Líderes precisam ser treinados para identificar sinais de sobrecarga e, principalmente, para ouvir, para estar disponíveis, para incentivar o cuidado com a saúde mental, porque ninguém deveria adoecer para ser valorizado. Mas também precisamos fazer nossa parte, cada um de nós. Precisamos aprender a respeitar nossos limites, a dizer não quando necessário, a priorizar o que realmente importa e, acima de tudo, a cuidar de nós mesmos com o mesmo carinho que oferecemos aos outros. Porque, por mais que existam pressões externas, somos nós que precisamos colocar limites, que precisamos reconhecer nossos sinais, que precisamos dar ouvidos à nossa intuição.
Quando ela diz que algo não está certo, é porque não está. Se você sente que está chegando ao limite, não ignore. Não espere que piore. Fale com alguém. Busque ajuda profissional. Converse com pessoas de confiança. Dê passos pequenos, mas constantes. Mude o que for possível mudar. E, acima de tudo, seja gentil consigo mesmo. Porque você está passando por algo real, intenso, difícil. E você merece cuidado. Merece apoio. Merece se sentir inteiro de novo. O caminho pode ser longo, mas a recuperação é possível. E você não está sozinho nessa jornada. Entender as causas do burnout é essencial para poder enfrentá-lo de forma eficaz. Muitas vezes pensamos que a culpa está só no trabalho ou na rotina estressante. Mas o burnout é resultado de uma combinação complexa de fatores que envolvem tanto o ambiente quanto a nossa própria relação com as responsabilidades. Pressão constante, falta de controle sobre as tarefas, ausência de reconhecimento e um desequilíbrio entre esforço e recompensa formam o terreno perfeito para o surgimento dessa síndrome. Sem contar as expectativas irreais que colocamos sobre nós mesmos, tentando ser perfeitos em tudo. Além disso, existe um aspecto emocional profundo que costuma ser ignorado: o sentimento de falta de propósito. Quando nosso trabalho ou nossas atividades diárias deixam de fazer sentido, quando sentimos que estamos apenas sobrevivendo e não vivendo, o desgaste é muito maior. É como caminhar num deserto sem fim, sem água, sem sombra, apenas com a sensação de exaustão crescendo a cada passo. Essa desconexão com o significado do que fazemos alimenta o burnout e faz com que cada dia se torne mais pesado, mais difícil de suportar. Outro fator importante é a dificuldade de desconectar do trabalho e das obrigações. Com a tecnologia na palma da mão, o mundo ficou 24 horas acessível. A linha entre o tempo pessoal e profissional ficou tênue. Muitos estão permanentemente ligados, respondendo mensagens, checando e-mails, aceitando demandas mesmo fora do expediente. Essa ausência de limites prejudica a recuperação do corpo e da mente, tornando impossível descansar de verdade. O resultado é uma sensação constante de pressão, que nunca dá trégua. Mas é preciso lembrar que o burnout não é um problema individual, e sim um fenômeno social. Ele reflete a maneira como nossa sociedade valoriza a produtividade em detrimento do bem-estar. Estamos vivendo uma era em que ser produtivo virou sinônimo de ser valioso. E quem não rende, ou quem para cuidar da saúde mental, é muitas vezes visto como preguiçoso ou incompetente. Essa visão distorcida cria um ambiente onde o esgotamento é naturalizado e até mesmo incentivado. Precisamos urgentemente mudar essa cultura para que saúde e trabalho possam coexistir de forma saudável. Além disso, técnicas de relaxamento, como meditação e respiração consciente, ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse acumulado. Pequenas mudanças de hábitos são poderosas quando feitas de forma consistente. O autocuidado não é egoísmo, é uma necessidade para manter a nossa integridade física e emocional. Buscar ajuda profissional é fundamental quando o burnout já está instalado. Psicólogos, psiquiatras e terapeutas especializados podem oferecer o suporte necessário para entender a origem do problema e desenvolver estratégias de enfrentamento. Outro ponto que merece atenção é o impacto do burnout na saúde física. Muitas pessoas não percebem, mas o estresse crônico causado pela síndrome afeta diretamente o corpo. Problemas como dores musculares, enxaquecas, distúrbios gastrointestinais, alterações na pressão arterial e no ritmo cardíaco são comuns. O sistema imunológico também fica fragilizado, deixando o organismo mais suscetível a infecções. É um alerta claro de que o corpo está sofrendo e que é preciso dar atenção urgente a esses sinais. Além disso, o burnout pode provocar mudanças nos hábitos de sono e alimentação. A insônia ou a sonolência excessiva se tornam frequentes, prejudicando ainda mais a recuperação física e mental. A alimentação pode ficar desregulada, com episódios de falta de apetite ou, ao contrário, compulsão alimentar.
Esses desequilíbrios agravam o quadro, gerando ainda mais cansaço e mal-estar. Por isso, cuidar desses aspectos é parte fundamental do tratamento e da prevenção do burnout. Para quem está enfrentando o burnout, a jornada de recuperação pode parecer longa e desafiadora. Mas é fundamental lembrar que a melhora é possível. Uma dica importante é estabelecer pequenas metas realistas. Em vez de tentar dar conta de tudo de uma vez, é mais saudável dividir as tarefas em partes menores e celebrá-las à medida que forem concluídas. O burnout ensina uma lição valiosa. Ninguém é invencível. Todos precisamos cuidar da nossa saúde mental com carinho e atenção, todos os dias.